bom? Eu sou o pastor Vinícius Salles e mais uma vez estamos aqui para transmitir a poderosa palavra de Deus. E é com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês algo que edificará a sua fé. Nós estamos aqui com a Escola Bíblica das Nações e queremos transmitir a palavra de Deus. Então, o objetivo da aula de hoje, no capítulo 9 do livro de Oséias, nós iremos conhecer, nós iremos aprender agora sobre o pecado de Israel e as suas consequências. Na aula anterior, nós vimos o capítulo 8. Lembra do capítulo 8? Deus, o castigo está próximo, Deus avisou, Deus anunciou. Agora nós vamos conhecer o pecado da nação. Então, eu estou aqui com a minha Bíblia e o auxílio do professor. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí, na verdade, simplesmente a sua Bíblia, uma caneta e marque, esses versículos que nós estaremos lendo, que auxiliará e ajudará você na compreensão. Então, o capítulo de número 9 vai tratar de que na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito. No capítulo 9, versículo 3, nós vamos ver o Senhor falando que, de fato, o pecado de Israel estava prestes a ser extinguido, destruído. Vamos ler aqui o capítulo 9, alguns versículos, amém? A partir do versículo 1, que diz: Não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amastes a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Olha aqui, ele está dizendo: não te alegres, não te regozijes com o que, ó Israel, até saltar de alegria. Por quê? Como os povos, como aqueles povos pagãos que nós havíamos conhecido nas outras aulas. Aí olha o que ele diz aqui, como uma meretriz. Já está fazendo uma comparação do que aconteceu com Oséias e a sua mulher. Que ela veio, ele acolheu ela, e ela havia se deixado Oséias e voltado aos amantes. Depois, Oséias foi lá e resgatou ela de novo. Depois ela foi-se embora de novo. É coisa de casal, vai e volta aí, no sentido da palavra de Deus. E aí ele volta a recolhê-la de novo. Aí olha o que diz o versículo 3. Na terra do Senhor, olha que interessante, não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito. Aquilo que eu havia explicado, falando de Efraim, concernente os seus erros, as suas práticas. Prossigamos. E na Assíria comerão comida imunda. Olha aqui o que vai acontecer com a nação. Deus está dizendo: não se alegrem, não regozijem-se, não pulem, não saltem de alegria, porque vocês vão voltar para o Egito. O Egito aqui é só uma ilustração deles caírem no mundo, caírem na hostilidade das outras nações. A saber, a nação que ia predominar sobre Israel seria a nação assírica. Então, Deus está dizendo: e na Síria vocês não comerão comida boa. Na Síria vocês vão comer comida imunda. Por quê? Porque Israel deixou os princípios de Deus. Olha aqui o versículo 4. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores. Todos que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, e de desejável da sua prata as urtigas o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. O versículo 6 vai retratar aqui o nome de um rei egípcio, que é o tal do Mênfis, esse
dar uma alusão ao Egito, porque você vai compreender, isso aí para você compreender você precisa ter uma introdução do Antigo Testamento, ou né, uma teologia do Antigo Testamento, mas eu vou tentar te explicar de forma assim, bem prática. Quando a Síria vem para tomar o Egito, porque o alvo, da onde a Síria vem, o alvo Egito, e assim as outras nações, que viria posteriormente. Então, quando a Síria vem para tomar o Egito, o que vai acontecer? A Israel vai querer se refugiar no Egito, porque ela vai ouvir dizer, mediante as profecias, e mediante a afronta que os reis vão dar à nação. Por exemplo, você vai perceber isso quando Israel recebe cartas de afronta, cartas de perseguição, né, contra a nação do Senhor. E com tudo isso, o que Deus vai permitir acontecer no período do que? Acais, Otão, Uzias, Ezequias, nada mais de que as nações, a nação assíria vindo contra as outras nações, Israel tentando se refugiar. Quando Israel vai se refugiar no Egito, o que acontece? A Síria já está como um vapor, como uma locomotiva. Então a Síria vem, destrói o Egito e toma Israel, destruir Israel. E o que ele vai fazer? Ele vai espalhar o povo de Israel dentre as outras nações que ele havia, era um costume assírio. Eles matavam, cortavam a cabeça, eles faziam barbaridades na época, né? Mas, dentro desses acontecimentos, a nação de Israel, era como quando Israel fosse saqueada pela nação assíria, ia ficar um pouco em Israel. Aí o que a Síria ia fazer? Ia pegar um pouco de cada israelita e ia espalhar nas outras nações, para não ficar, né, em um só lugar, como era o caso da Babilônia, que era acostumada a fazer. Mas, pelo contrário, ele vai misturar os povos para tentar acabar com a cultura, para tentar acabar com a religião deles, com os segmentos, com o dogma, até mesmo com as lembranças deles, até mesmo com os costumes deles, para eles se tornarem pessoas totalmente ecléticas, como diz o texto que nós lemos. Então você vai perceber que no versículo 7, o profeta é um insultante, é um insensato. Ou seja, o que ele vai falar para as pessoas nada passa de que simples palavras de profeta. Olha o que diz o versículo 7. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel saberá, o profeta é um insensato, um homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade. Também avultará o ódio. Efraim era vigia, junto com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos. Um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperão, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Aqui já fala dos profetas que profetizavam, né? O profeta que proferia palavras lisonjeiras, palavras bonitas, mas de fato Deus estava determinado. Olha o que diz aqui o auxílio do professor, que é uma explicação do verso 7, que ele diz: não era poucos os israelitas que consideravam os profetas de Deus loucos e insensatos. Mostravam-se hostis a quem lhes profetizasse contra o pecado e os advertisse quanto o juízo vindouro. Então, Osés já não estava sendo mais bem visto pelo povo de Israel. Por quê? Porque quanto mais Oséias profetizava, mais coisas começavam a acontecer e o povo começou a ter uma certa indignação com os profetas verdadeiros, a saber, Oséias da época. Ele, ao profetizar essas profecias, o que vai acontecer? Israel estava vivendo uma vida ostentosa, opulenta. Israel estava vivendo agora uma vida
superficialmente em paz com as outras nações, de uma forma política, econômica e social, mas espiritualmente estavam degradantes. Então Oséias, ao profetizar o juízo e a sentença, entregar o pecado do povo, o que vai acontecer com Israel? Os israelitas vão começar a ter raiva de Oséias, a ter ira de Oséias, a ter ódio de Oséias, a ter raiva dos outros profetas. E o que vai acontecer? Eles vão começar a querer perseguir os profetas. Então, quando você vê isso, você percebe que não só aconteceu com Oséias, mas com os outros profetas, aconteceu do mesmo jeito. Era o profeta se prontificar e denunciar o pecado do povo, que o povo, em vez de abraçar o profeta, queria vilipendiar, matar e destruir. Então você, aqui fica aqui um conselho do professor Vinícius, você que é profeta, você que se intitula pregador, pregue, mas pregue a verdade. E você vai saber que se realmente o povo te ama. O povo te ama enquanto você está pregando palavras que massageiam o ego deles. Mas prega contra, denuncia, seja um arauto nas mãos de Deus verdadeiramente, toque a trombeta, alarma o pecado, e você vai ver realmente quem te abraça e quem te beija. Amém? Fica aqui o conselho do professor e do pastor Vinícius. Prossigamos. Interessante que no versículo 15, aí Deus vai fazer ele se lembrar da filha de Oséias, que é não os amareis mais. Olha o que diz o versículo 15. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa. Meu Deus, da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são, olha aqui, rebeldes. Ou seja, quando ele se refere aos príncipes, ele está se referindo às 10 tribos. Todos os príncipes se uniram e se tornaram rebeldes junto com a nação de Efraim, com a cidade de Efraim, com a tribo de Efraim, e se tornaram rebeldes. E o que vai acontecer? Olha o que diz. O amor de Deus não é incondicional para com os que ele rejeitam continuamente a graça e a palavra. A ideia de que Deus amará para sempre o ser humano, mesmo que este viva na prática da iniquidade, não tem apoio na revelação bíblica. Então percebe que o amor de Deus é até então para aquele que não conhece. Deus ama-o de uma forma clara e objetiva. Mas quando você observa as Sagradas Escrituras e você percebe Deus dizendo para a nação que a nação a nação precisaria se entender com Deus e largar o pecado para que desfrutasse do amor de Deus, Deus está dizendo isso aqui. Olha o que Deus está dizendo. O meu amor por vocês vai fazer vocês entender que eu sou amor, mas também sou justiça. E não é pelo fato de Deus me amar, que vai me dar misericórdia, que eu vou continuar fazendo. Era isso que Oséias está querendo dizer. Não é porque Deus amava a nação de Israel que Israel deveria estar fazendo o que estava fazendo. Israel deveria entender que o amor de Deus era um amor condicional. Incondicional é o quê? Quando o pecador ainda não conhece a palavra. Mas conhecer a verdade te libertará. Certo? Deus não tem um culpado por inocente. Então Deus estava dizendo assim, a minha ira vai descer. A minha sentença já foi dada. O castigo para a nação vai chegar. E é irrevogável. E acaba acontecendo 40 anos depois, no período do ano 722 a.C., né? Então, para nós concluirmos aqui o capítulo de número 9, olha o que diz aqui o versículo 17. O meu Deus os rejeitará. Aqui já é o profeta. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouve. Olha aí, e desocupados andarão entre as nações. Acabou. Aí, olha o que diz o comentário. Em cumprimento de Deuteronômio 28, 65 e 66, Israel tornar-se-ia uma nação de forasteiros e peregrinos, por ter não atendido as advertências dos profetas. Acabou. Israel não quis ouvir os profetas. Os profetas, pelo fato de não serem profetas, há quem diga que um dos profetas que tinha um parentesco com a nobreza era Isaías, né?
mas os demais eram profetas simples, né? Que profetizou, né? De uma forma clara e objetiva, e tudo que eles falaram se cumpriram. Então, vale a pena você aqui entender, vale a pena você compreender que o profeta, né, aqui nos dias dos profetas menores, eles estavam profetizando algo que estava bem antes de entrar aqui o período neobabilônico, um período antes de entrar aí o período medo-persas, um período antes de chegar o período romano. Então eles estão falando coisas do século VIII, né, o finalzinho do século VIII, para quem diga do século VIII. Então, vale a pena você entender isso daqui. E Deus, quando manda o profeta dizer isso, Deus está querendo que o povo entenda que ele tentou alertar, ele tentou aconselhar, mas o povo não quis dar ouvido. Amém? Essa foi a aula de número do capítulo 9. Acredito que eu já perdi a conta de qual é o número das aulas, mas fica aqui para você conhecer mais. Não se esqueça, próxima aula, capítulo de número 10, né? E o capítulo de número 11. Nós vamos entrar o capítulo 10 e o capítulo 11, nós vamos entrar aqui. Na próxima aula, para você pegar aí, nós vamos dar o capítulo 10 e o 11 e o 12. E nós vamos encerrar na outra aula falando o capítulo 13 e 14. Então nós vamos dar 3 capítulos de número 10, 11 e 12. E encerraremos o livro de Oséias falando de 2 capítulos, que é o 13 e o 14. Amém? Não se esqueça de, se você está gostando, dá o seu comentário, dá um likezinho, um joinha, curte aí, certo? Aciona o sininho para que você venha receber outras notificações. Compartilhe esta palavra com alguém, edifique esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Queira conhecer mais o Pastor Vinícius? Entre na nossa fanpage, na nossa página, que é o Pastor Vinícius Salles Ministry. Você vai conhecer o nosso ministério, você vai conhecer a nossa família, e você vai ver que o nosso alvo aqui, de fato, é enriquecer você com o conhecimento da palavra de Deus. Mais um dia, agradeço você pela tua presença, pela tua companhia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Saudações e paz da Escola Bíblica das Nações.